Imagine isso por um instante. Você está diante das forças cósmicas que regem sua existência, as mesmas energias que determinam se você vive na abundância ou na escassez, se você manifesta seus sonhos ou permanece preso em ciclos de frustração. Então essas forças olham diretamente para sua alma e declaram: o que você emitiu não tem volta. Você criou seu próprio bloqueio eterno. Pode parecer assustador, e é mesmo, mas assustador ainda é saber que milhões de pessoas estão gerando essas energias destrutivas agora mesmo, sem perceber, achando que estão no caminho certo da manifestação. Você já ouviu falar que o universo conspira a seu favor, não é? E a lei da atração funciona sempre, que você pode manifestar qualquer coisa que desejar. Mas e se eu te dissesse que a própria ciência quântica e os mestres espirituais mais elevados revelam que existem energias que bloqueiam permanentemente sua capacidade de manifestar, vibrações que não são simples pensamentos negativos, mas frequências destrutivas que criam barreiras dimensionais entre você e tudo o que deseja. Não são todas as pessoas que conseguem ouvir essas verdades até o fim. A realidade sobre as leis universais é dura, confronta tudo. O que você acreditava sobre espiritualidade, mas só os verdadeiramente despertos conseguem permanecer até o final deste conteúdo. E se você está aqui, talvez isso seja um sinal de que o próprio cosmos quer te alertar antes que seja tarde demais, antes que essas energias se cristalizem de forma irreversível em sua matrix pessoal. Hoje vamos revelar as 5 energias mais destrutivas que existem no plano astral. Vibrações que, segundo os mestres ascensos e a física quântica, criam bloqueios permanentes do seu campo energético. Algumas delas você talvez até reconheça, mas outras vão te chocar completamente. Pode ser que você ou alguém que você ama esteja emitindo exatamente uma dessas frequências agora mesmo, sem saber que está sabotando não apenas esta vida, mas também suas próximas encarnações. E por isso, antes de irmos adiante, me responde nos comentários. Você acredita que existem energias que podem bloquear sua abundância para sempre? Sim ou não? Escreve aqui embaixo porque eu quero entender se você está preparado para essa revelação. Agora respira fundo, eleva sua vibração e se prepara para uma das mensagens mais transformadoras e reveladoras que você já ouviu sobre as leis universais. E lembre-se, se você conseguir absorver tudo até o final, talvez esteja entre os poucos que ainda conseguem quebrar esses padrões, antes que se tornem karma permanente. A primeira energia que o universo jamais perdoa é a inveja disfarçada de espiritualidade, a vibração mais tóxica do plano astral. De todas as frequências destrutivas que uma alma pode emitir, essa é a mais perigosa porque se camufla como evolução espiritual. E não sou eu quem diz isso. Está registrado nos textos mais antigos da humanidade, desde os Vedas até os ensinamentos de Jesus, que a inveja é o único sentimento que contamina não apenas esta vida, mas também o akáshico da pessoa. Essa energia se manifesta quando você vê o sucesso, a abundância, a felicidade de outra pessoa e, ao invés de celebrar, seu coração se contrai. Mas aqui está o perigo. A inveja espiritual é muito mais sutil que a inveja comum. Ela vem disfarçada de questionamentos aparentemente evoluídos. Por que ela merece e eu não? Será que ela realmente está no caminho certo? Deve ter feito algo errado para conseguir isso tão fácil. O dinheiro dela deve vir de energia baixa. Quando você emite esses pensamentos, está criando o que os mestres chamam de reversão kármica. É como se o universo registrasse: essa alma rejeitou a abundância quando viu no outro, então ela não está pronta para receber a própria. E a partir desse momento, por mais que você medite, faça rituais, decretos, afirmações, use cristais, a abundância se afasta, porque você mesmo criou uma barreira energética. Sabe por que isso é irreversível? Porque a inveja gera uma frequência específica no campo astral, uma vibração de 150 Hz na escala de David Hawkins, que ressoa com as dimensões mais baixas da criação.
Quando você emite essa frequência repetidas vezes, ela se cristaliza no seu corpo causal, criando o que os antigos chamavam de marca da escassez. É literalmente como se você tatuasse na sua alma a mensagem: eu não sou digno da abundância que vejo no outro. E o universo, que é matematicamente preciso, responde exatamente com aquilo que você declara energeticamente. Foi isso que aconteceu com Caim na Bíblia. Ele invejou a oferenda de Abel, que foi aceita por Deus, e essa inveja não apenas o levou ao homicídio, mas o marcou para sempre como alguém que não consegue prosperar. A marca de Caim não era física, era energética. Era o registro no acástico de uma alma que rejeitou a abundância alheia e por isso perdeu o direito à própria. Mas aqui está o que mais me assusta. Essa energia está se espalhando rapidamente no meio espiritual. Pessoas que se dizem despertas, que falam de amor incondicional, que fazem lives sobre abundância, estão secretamente emitindo inveja quando veem outros, manifestando resultados reais. Elas disfarçam essa inveja com críticas ao sistema, com teorias sobre energia limpa versus energia suja, com julgamentos sobre como os outros conseguiram suas conquistas. Mas o universo não se engana. Ele lê a frequência real do coração, não o discurso da mente. E se você está assistindo isso e se pergunta, será que eu emito essa energia? Existe um teste simples. Quando você vê alguém conquistando exatamente o que você deseja, qual é o primeiro movimento do seu coração? Alegria genuína ou uma contração, mesmo que sutil? Se é contração, mesmo que você tente disfarçar com pensamentos positivos depois, você está emitindo a frequência da inveja espiritual. E cada vez que você emite essa energia, está fortalecendo o bloqueio na sua capacidade de manifestar. Se essa revelação mexeu com você, se tocou em algo que você reconhece, comente agora: Universo, eu escolho celebrar a abundância dos outros, como um sinal da minha própria. Escreva isso nos comentários porque preciso saber quantas pessoas estão dispostas a quebrar esse padrão destrutivo. Vamos criar uma corrente de celebração genuína em vez de inveja disfarçada. A segunda energia que bloqueia permanentemente sua abundância é o orgulho espiritual. A vibração que faz você acreditar que é mais evoluído que os outros. Essa frequência é ainda mais perigosa que a inveja, porque ela infla o ego. Exatamente no momento em que você deveria estar se conectando com a humildade cósmica. E o pior, ela geralmente ataca as pessoas que estão realmente evoluindo, que estão tendo insights verdadeiros, que estão despertando para verdades mais profundas. O orgulho espiritual se manifesta de formas muito sutis. Você começa a olhar para as pessoas que ainda estão presas no sistema e sente uma superioridade discreta. Coitados, ainda não despertaram. Eles ainda acreditam nessa ilusão. Se eles soubessem o que eu sei, eu já passei dessa fase. Quando esses pensamentos surgem, você está emitindo uma das frequências mais tóxicas que existem no plano astral, a separatividade consciente. Sabe qual é o problema energético do orgulho espiritual? Ele cria o que os mestres chamam de isolamento dimensional. Quando você se coloca acima dos outros espiritualmente, está literalmente se desconectando da rede cósmica que sustenta a manifestação. O universo funciona através da unidade, da conexão, da percepção de que somos todos aspectos da mesma fonte. Mas quando você emite orgulho espiritual, está declarando: eu sou separado, eu sou especial, eu sou superior. E essa separatividade quebra os circuitos energéticos que trazem abundância para a sua vida. É por isso que muitas pessoas que têm conhecimento espiritual profundo, que sabem todas as técnicas de manifestação, que entendem as leis universais, continuam lutando financeiramente, emocionalmente, relacionalmente. Elas sabem muito, mas manifestam pouco, porque o orgulho criou barreiras entre elas e a fonte da abundância. Jesus alertou sobre isso quando disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade de espírito não significa se diminuir ou se desvalorizar.
Significa reconhecer que todo conhecimento, toda evolução, todo despertar vem da mesma fonte universal e que você é apenas um canal, não o criador dessas verdades. Quando você incorpora essa humildade, se torna um condutor perfeito da abundância cósmica. Mas quando infla o ego com suas descobertas espirituais, você se torna um resistor no circuito universal. Buda experimentou isso antes da iluminação, quando ele ainda era Siddhartha. Passou anos praticando ascetismo extremo, acreditando que era mais evoluído que os outros pela sua capacidade de renúncia. Mas só alcançou a iluminação quando abandonou o orgulho espiritual e reconheceu que estava cometendo outro tipo de apego. O apego à própria evolução. O orgulho espiritual também se manifesta na necessidade constante de provar que você está certo, de corrigir os outros, de mostrar seu conhecimento, de ser reconhecido como alguém especial no meio espiritual. Cada vez que você faz isso, está emitindo uma frequência de separação que bloqueia sua conexão com a abundância universal. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você tenta provar que é evoluído, mais você demonstra que ainda está preso no ego. A verdadeira evolução é silenciosa, humilde, conectiva. Ela não precisa se anunciar porque sua própria presença transforma o ambiente. Se você reconheceu essa energia em você, se percebeu que às vezes se sente superior espiritualmente, comente: eu escolho a humildade como minha força, porque só através da humildade genuína você pode se reconectar com a fonte infinita da abundância. A terceira energia que o universo não perdoa é a manipulação emocional, disfarçada de amor, uma das vibrações mais destrutivas que alguém pode emitir no campo relacional. Essa energia é particularmente perigosa porque se camufla com as palavras mais bonitas, com os gestos mais carinhosos, mas carrega uma intenção oculta de controle e posse. E quando você emite essa frequência, está criando o que os mestres chamam de dívidas kármicas relacionais, que podem se estender por várias vidas. A manipulação emocional e espiritual acontece quando você usa conceitos como amor incondicional, perdão, compaixão, para conseguir o que quer das pessoas. Se você me amasse de verdade, faria isso por mim. Uma pessoa evoluída não agiria assim. Você está sendo muito egoísta. Onde está sua compaixão? Se você não fizer isso, está bloqueando minha abundância. Cada frase dessas é uma arma energética que você está disparando contra a liberdade de escolha do outro. Mas existe uma forma ainda mais sutil dessa manipulação. A vitimização espiritual é quando você usa seu sofrimento, suas dificuldades, sua história de dor, para fazer as pessoas se sentirem culpadas por não te ajudarem da forma que você quer. Depois de tudo que passei, você não pode fazer isso por mim? Eu só preciso de apoio. Por que você está sendo tão insensível? Se você soubesse pelo que estou passando, quando você age assim, está emitindo uma energia de vampirismo emocional que suga a força vital das pessoas ao seu redor. E o universo registra cada uma dessas emissões como débitos kármicos que você terá que equilibrar. Sabe por que essa energia bloqueia sua abundância de forma permanente? Porque a abundância verdadeira só flui através de relacionamentos genuínos, baseados em amor incondicional, liberdade e reciprocidade saudável. Quando você manipula energeticamente, está quebrando a lei universal da troca livre. Está forçando fluxos que deveriam ser espontâneos. Isso cria resistência no campo quântico que cerca sua vida. É como tentar empurrar água para subir uma ladeira. Você pode conseguir por um tempo usando força, mas eventualmente a água vai encontrar seu nível natural e você vai ficar exausto no processo. As pessoas que manipulam emocionalmente quase sempre têm relacionamentos conturbados, instáveis, cheios de drama. Elas atraem parceiros que também manipulam, criando ciclos viciosos de chantagem emocional mútua. E mesmo quando conseguem alguma abundância material, ela vem através de relações tóxicas, negócios sujos, oportunidades que exigem que você venda sua alma de alguma forma. Porque quando você emite manipulação, você atrai oportunidades, que também são manipuladoras.
A lei da atração é precisa. Você recebe no exterior exatamente o que emite no interior. Jesus ensinou isso quando disse: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Essa não é apenas uma orientação moral, é uma lei quântica. A energia que você emite nas relações é exatamente a energia que retorna para você multiplicada. Se você emite manipulação, recebe manipulação. Se você emite controle, recebe controle. Se você emite chantagem emocional, recebe chantagem emocional. E esse ciclo só se quebra quando você para completamente de emitir essas frequências destrutivas. E manipulação emocional também inclui o uso de conceitos espirituais para fazer as pessoas se sentirem mal por terem limites saudáveis. Você não está sendo muito amoroso. Uma pessoa desperta não reagiria assim. Cadê sua compaixão? Quando você fala isso, está tentando quebrar as defesas energéticas naturais das pessoas para conseguir acesso ao que elas normalmente não dariam livremente. É uma forma de invasão psíquica que gera karmas pesados. Se essa energia ressoa com você, se você reconhece que às vezes manipula emocionalmente para conseguir o que quer, comente: eu liberto todos os meus relacionamentos para o amor genuíno. Essa declaração pública pode ser o início da quebra desse padrão destrutivo que está bloqueando sua abundância relacional e material. A quarta energia que bloqueia eternamente sua manifestação é a falsa espiritualidade materialista, a vibração mais hipócrita que alguém pode emitir no caminho espiritual. Essa frequência surge quando você usa conceitos espirituais, rituais sagrados, conhecimentos místicos, não para evoluir ou servir, mas para conseguir coisas materiais, status social ou poder pessoal. E essa energia é detectada instantaneamente pelo campo quântico universal, porque há uma contradição fundamental entre sua intenção declarada e sua motivação real. Quando você medita, não para se conectar com o divino, mas para manifestar aquele carro que deseja. Quando você faz rituais, não por reverência ao sagrado, mas para forçar resultados específicos. Quando você estuda a espiritualidade, não para despertar, mas para impressionar outras pessoas ou se sentir especial. Quando você usa cristais, mantras, orações como fórmulas mágicas para conseguir dinheiro, relacionamentos ou sucesso. Todas essas ações emitem uma frequência específica, que os mestres chamam de profanação do sagrado. O problema energético da falsa espiritualidade materialista é que ela inverte completamente o fluxo natural da abundância. O universo funciona de dentro para fora. Primeiro, você se transforma internamente, eleva sua consciência, alinha sua vibração com o amor e a verdade. E então a abundância flui naturalmente como reflexo dessa transformação interna. Mas quando você usa a espiritualidade de forma materialista, está tentando forçar o fluxo de fora para dentro. Está tentando usar o sagrado como ferramenta para conseguir coisas do mundo ilusório. Isso cria o que os antigos chamavam de inversão kármica. A inversão kármica acontece quando você usa energias elevadas para propósitos baixos. É como usar água benta para lavar o carro. Tecnicamente funciona, mas você está profanando algo sagrado para fins mundanos. E o universo registra essa profanação como um débito espiritual que precisa ser equilibrado. Por isso, pessoas que usam a espiritualidade de forma materialista frequentemente conseguem alguns resultados no início. O universo responde às técnicas porque elas funcionam. Mas depois passam por grandes crises, perdas, dificuldades inexplicáveis. É o cosmos reequilibrando a energia que foi mal utilizada. Salomão é o exemplo clássico disso na Bíblia. Ele pediu sabedoria a Deus, recebeu conhecimento espiritual profundo, mas depois começou a usar essa sabedoria para acumular riquezas, poder político, mulheres, prestígio. E mesmo sendo o rei mais rico e poderoso da sua época, terminou vazio, desiludido, declarando que tudo é vaidade. Porque quando você profana o sagrado, usando-o para fins egóicos, a própria conquista se torna amarga na sua boca. Você consegue o que quer, mas perde a capacidade de apreciar, de sentir gratidão, de encontrar significado. A falsa espiritualidade materialista também se manifesta
na necessidade de ostentar evolução espiritual, postar fotos fazendo yoga em lugares exóticos, falar sobre chakras e energias para impressionar, colecionar cursos e certificações espirituais como troféus, usar roupas e acessórios espirituais como símbolos de status. Tudo isso emite uma frequência de vaidade disfarçada de espiritualidade, que bloqueia a verdadeira conexão com o sagrado. E aqui está a ironia cruel. Quanto mais você usa a espiritualidade para fins materialistas, mais distante você fica tanto da espiritualidade quanto da abundância genuína. Você não evolui espiritualmente porque sua motivação é impura. E você não prospera materialmente porque está violando as leis universais que regem a manifestação. Fica preso em um limbo energético onde não consegue nem transcender o ego, nem satisfazê-lo completamente. A verdadeira espiritualidade sempre coloca a transformação interna em primeiro lugar. Quando você realmente desperta, quando genuinamente se conecta com sua essência divina, a abundância material se torna uma consequência natural, não um objetivo. Você prospera porque sua vibração elevada atrai oportunidades, relacionamentos e recursos alinhados com seu propósito superior. Mas você não prospera através da manipulação espiritual, através do uso instrumental do sagrado. Se você reconhece que às vezes usa a espiritualidade de forma materialista, se percebe que sua motivação nem sempre é pura, comente: eu me entrego ao sagrado sem expectativas. Essa declaração pode marcar o início de uma espiritualidade mais autêntica e, consequentemente, de uma abundância mais genuína. A quinta e última energia que bloqueia permanentemente sua capacidade de manifestar é a ingratidão cósmica, disfarçada de evolução, a vibração mais destrutiva que alguém pode emitir em relação às leis universais. Essa frequência surge quando você se torna tão focado no que ainda não tem, no que ainda não conquistou, no que ainda não manifestou, que perde completamente a conexão com a gratidão pelo que já existe na sua vida. E essa ingratidão não é apenas uma atitude negativa, é uma declaração energética para o universo de que você não reconhece, nem valoriza os presentes que já recebeu. E quando você emite essa frequência consistentemente, está literalmente fechando os canais por onde mais abundância poderia chegar até você. A ingratidão cósmica se manifesta de formas muito sutis. No caminho espiritual, você aprende sobre manifestação e imediatamente começa a focar apenas no que ainda não tem. Por que minha vida ainda não mudou? Quando vou manifestar meu propósito? Por que ainda não tenho a casa dos meus sonhos? Cadê minha alma gêmea? Por que ainda não sou reconhecido pelo meu trabalho? Cada uma dessas perguntas, quando vem carregada de frustração e impaciência, emite uma energia de negação do presente, que bloqueia o futuro que você deseja. Mas existe uma forma ainda mais perigosa dessa ingratidão: a comparação espiritual constante. Você vê outros que parecem estar manifestando mais rápido, tendo mais sucesso no caminho espiritual, alcançando resultados que você ainda não alcançou. E em vez de se inspirar, você se ressente. Porque para eles é mais fácil. Eu faço tudo certo e não vejo resultados. Deve ter alguma coisa errada comigo. Talvez eu não seja mesmo especial como pensava. Quando você emite esses pensamentos, está rejeitando seu próprio caminho, seu próprio timing divino, sua própria jornada única. E essa rejeição cria uma resistência energética que impede que suas manifestações se materializem. A ingratidão cósmica também inclui a tendência de normalizar rapidamente tudo o que você conquista. Você manifesta algo que desejava muito, fica feliz por alguns dias ou semanas, mas depois aquilo se torna normal e você já está focado na próxima conquista. Você não para realmente absorver, celebrar, agradecer pelo que se manifestou. E essa normalização constante envia uma mensagem para o universo de que nada do que você recebe é suficiente para te satisfazer. É como se você estivesse dizendo: obrigado pelo presente, mas na verdade não era bem isso que eu queria. O mecanismo energético da gratidão é fundamental para a manifestação, porque gratidão é uma frequência de reconhecimento.
Quando você sente gratidão genuína, está reconhecendo que algo bom chegou até você, que você foi abençoado, que merece receber coisas boas. Essa vibração de merecimento e reconhecimento é exatamente o que atrai mais abundância. É como se você estivesse dizendo para o universo: sim, eu recebo bem suas dádivas, eu as valorizo, eu as celebro. Pode mandar mais. Mas quando você emite ingratidão, está enviando a mensagem oposta. O que você me dá nunca é suficiente. Eu sempre preciso de mais. Eu não sei reconhecer nem valorizar seus presentes. E o universo, que responde matematicamente às suas declarações energéticas, diminui o fluxo de abundância porque você demonstrou que não sabe receber nem apreciar o que já tem. Jesus ensinou isso na parábola dos 10 leprosos. Ele curou 10 homens de uma doença terrível, mas apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? A cura aconteceu para todos, mas apenas um reconheceu e valorizou o milagre. E esse reconhecimento não era para o ego de Jesus, era para manter o canal aberto para futuros milagres. Gratidão não é apenas educação, é tecnologia espiritual. A ingratidão cósmica é especialmente comum em pessoas que estudam muito sobre espiritualidade, que sabem todas as técnicas de manifestação, que entendem as leis universais intelectualmente. Elas se tornam tão focadas em aplicar técnicas e conseguir resultados que perdem a capacidade de simplesmente receber e agradecer. Transformam espiritualidade em performance, manifestação em competição, evolução em projeto pessoal. E quanto mais elas se esforçam, menos elas recebem, porque perderam a vibração receptiva da gratidão. Existe um teste simples para saber se você está emitindo ingratidão cósmica. Pare agora e tente sentir genuinamente gratidão por 5 coisas que já existem na sua vida. Pode ser sua saúde, sua família, um teto sobre a cabeça, comida na mesa, um momento bonito que você viveu hoje. Se você consegue sentir essa gratidão de forma espontânea e genuína, seu canal está aberto. Mas se você percebe resistência, se sua mente imediatamente vai para o que ainda está faltando, se você só consegue fingir gratidão ou forçá-la, então você está emitindo a frequência da ingratidão cósmica. A quebra dessa energia acontece através do que os mestres chamam de prática da gratidão presente. Todo dia, antes de fazer qualquer pedido ao universo, antes de focar no que você quer manifestar, você para e reconhece genuinamente pelo menos 3 coisas, pelas quais já pode ser grato neste momento. E você não faz isso como técnica para conseguir mais coisas, mas como reconhecimento autêntico da abundância que já está presente na sua vida. Quando você incorpora essa prática, sua vibração muda completamente. Você sai da frequência da escassez, sempre preciso de mais, para a frequência da abundância, já tenho muito pelo que ser grato. E aqui está o milagre. Quando você realmente incorpora gratidão genuína pelo que já tem, o universo interpreta isso como um sinal de que você sabe receber, valorizar e cuidar bem das dádivas que recebe. Isso abre as comportas para a abundância ainda maior, porque o cosmos sabe que você não vai desperdiçar, nem desvalorizar os presentes que chegarem. Se essa energia mexeu com você, se você reconhece que às vezes emite ingratidão cósmica, comente agora: eu sou grato por tudo que já tenho e aberto para receber ainda mais. Essa declaração pública pode ser o início de uma transformação na sua capacidade de manifestar, porque gratidão genuína é a chave mestra que abre todas as portas da abundância universal. Depois de tudo o que você absorveu até aqui, uma verdade precisa ficar cristalina na sua consciência. O maior perigo não são essas energias em si, é continuar emitindo elas sem perceber. Essas 5 frequências destrutivas que revelei hoje, a inveja disfarçada de espiritualidade, o orgulho espiritual, a manipulação emocional camuflada de amor, a falsa espiritualidade materialista e a ingratidão cósmica, não são apenas pensamentos negativos ou deslizes momentâneos. Elas são padrões energéticos que se cristalizam no seu campo áurico.
e criam bloqueios dimensionais entre você e tudo o que deseja manifestar. E se não houver uma mudança consciente e consistente, esses bloqueios podem se tornar permanentes, acompanhando você não apenas nesta vida, mas nas próximas encarnações. Mas se você chegou até aqui e se absorveu cada revelação com atenção e abertura, isso já é um sinal poderoso. Poucos conseguem ouvir verdades tão confrontantes sobre suas próprias sombras energéticas. Só os genuinamente comprometidos com a transformação perseveram até o fim. E talvez esse seja o maior indicativo de que seu campo energético ainda está receptivo, ainda pode ser limpo e realinhado com as frequências da abundância universal. O universo não desperdiça energia revelando essas verdades, para quem não está pronto para agir com elas. Por isso, agora eu te convido a fazer algo simples, mas transformador. Compartilhe esta mensagem com 3 pessoas que você genuinamente ama e que poderiam se beneficiar desses insights. Não compartilhe por obrigação ou para cumprir uma tarefa, mas porque você reconhece o valor transformador dessas revelações e quer que pessoas importantes na sua vida também tenham acesso a esse conhecimento. Use esse ato de compartilhamento como um primeiro movimento de quebra da energia de escassez. Quando você compartilha conhecimento valioso sem esperar nada em troca, está emitindo uma frequência de abundância que o universo registra e retribui multiplicado. Escreva nos comentários: eu reconheço essas energias em mim e escolho a transformação. Essa declaração pública não é apenas um comentário, é um compromisso energético que você está fazendo consigo mesmo e com as forças cósmicas que regem sua existência. Quando você declara publicamente sua intenção de transformação, está criando um campo de responsabilidade que vai te ajudar a sustentar as mudanças necessárias. Vamos criar uma corrente de despertar genuíno através desses comentários. Sua declaração pode inspirar outras pessoas que também reconhecem essas energias em si mesmas. E é claro, se esta revelação impactou sua consciência de alguma forma, se você sente que tocou em verdades profundas sobre os bloqueios da manifestação, deixe seu like agora mesmo. Isso não é apenas um gesto de aprovação, é um voto energético que ajuda o algoritmo do universo digital a entregar esta mensagem para mais almas que precisam ouvir essas verdades. Cada like é uma declaração de que você valoriza conhecimento transformador e quer que ele alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma revelação que ainda está por vir. Aqui você sempre encontrará conteúdos que vão além do superficial, que confrontam as ilusões espirituais, que revelam as leis universais reais, não as versões adocicadas que a maioria ensina. Estamos construindo uma comunidade de pessoas genuinamente comprometidas com a transformação autêntica, não com a espiritualidade de fachada. E agora eu quero fazer uma oração energética por você, por sua transformação, pela quebra desses padrões destrutivos que podem estar bloqueando sua abundância há anos ou até vidas. Fonte infinita de toda a abundância, hoje eu reconheço que existem energias em mim que podem estar bloqueando o fluxo da prosperidade universal. Reconheço que a inveja, mesmo disfarçada de questionamentos espirituais, cria barreiras entre mim e a abundância que vejo manifestada nos outros. Me ajuda a celebrar genuinamente o sucesso alheio como um sinal de que a abundância está disponível para todos nós. Reconheço que o orgulho espiritual, essa sensação sutil de superioridade, baseada no meu conhecimento ou evolução, me desconecta da humildade necessária para receber as dádivas do cosmos. Me ajuda a lembrar que todo insight, toda evolução, toda sabedoria vem de ti e que sou apenas um canal dessa inteligência infinita, que eu possa permanecer sempre humilde diante do mistério da existência. Reconheço que a manipulação emocional, mesmo quando disfarçada, de amor e cuidado, viola a liberdade sagrada dos outros seres e cria débitos kármicos que bloqueiam minha capacidade de receber amor genuíno. Me ajuda a amar sem apegar, a cuidar sem controlar,
a dar sem esperar, a permitir que cada pessoa siga seu próprio caminho divino sem interferências da minha parte. Reconheço que quando uso conceitos espirituais, práticas sagradas e conhecimentos místicos apenas para conseguir coisas materiais, estou profanando o sagrado e invertendo o fluxo natural da abundância. Me ajuda a buscar primeiro a conexão genuína contigo, a transformação real do meu ser, sabendo que a abundância material será uma consequência natural dessa elevação de consciência. Não o objetivo principal. Reconheço que a ingratidão, essa cegueira para as bênçãos que já existem na minha vida, fecha os canais por onde mais abundância poderia fluir. Me ajuda a desenvolver olhos de gratidão que enxergam milagres no cotidiano. Um coração que celebra cada dádiva recebida, uma alma que reconhece a abundância presente antes de pedir por mais. Eu me comprometo a observar meus pensamentos, minhas emoções, minhas reações, para identificar quando essas energias destrutivas começam a se manifestar em mim. Me dá discernimento para reconhecer essas frequências. No momento em que surgem, coragem para admitir quando estou emitindo elas e força para fazer as mudanças necessárias, mesmo quando meu ego resistir. Que minha vibração seja sempre alinhada com as leis mais elevadas do universo. Que eu emita apenas frequências que atraem mais amor, mais abundância, mais conexão, mais serviço, mais evolução para minha vida e para a vida de todos os seres que cruzam meu caminho. Que eu me torne um canal limpo e puro para que tua abundância infinita possa fluir através de mim e alcançar todos que precisam. E que esta transformação não seja apenas para meu benefício pessoal, mas para que eu possa servir de forma mais efetiva ao despertar da humanidade, contribuindo para a elevação da consciência coletiva através do exemplo da minha própria evolução. Que assim seja, que assim se manifeste, que assim se cumpra. Gratidão infinita por esta oportunidade de crescimento e transformação. Agora respira profundamente e sente essa energia de renovação, circulando pelo seu corpo, limpando seu campo áurico, realinhando sua vibração com as frequências da abundância universal. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este conteúdo. Algo mudou na sua consciência, algo despertou na sua alma, e essa mudança sutil mais profunda vai começar a se refletir na sua realidade externa nos próximos dias, semanas e meses. Lembra-te sempre, o universo está constantemente conspirando a seu favor, mas só pode entregar aquilo que você está vibracionalmente preparado para receber. Quando você limpa essas energias destrutivas do seu campo, quando você se alinha com as leis mais elevadas da criação, você se torna um imã para milagres, oportunidades, relacionamentos e experiências que refletem sua nova frequência elevada. E se em algum momento você sentir que está voltando aos padrões antigos, porque a transformação é um processo, não um evento único. Volta aqui, revisa essas verdades, relembra esses insights, reconecta-se com essa vibração de despertar. Considera este conteúdo como um manual de referência para a sua evolução espiritual, uma bússola que sempre pode te reorientar quando você se sentir perdido no caminho. A jornada da manifestação consciente não é sobre conseguir coisas, é sobre se tornar alguém que naturalmente atrai as experiências alinhadas com sua essência mais elevada. E essa transformação do ser é o trabalho mais importante que você pode fazer nesta encarnação, porque seus efeitos se estendem para todas as áreas da sua vida e para todas as pessoas que você toca com sua presença. Que você possa caminhar daqui em diante como um ser consciente das energias que emite, responsável pelas frequências que escolhe sustentar, comprometido com a criação de uma realidade que reflete o melhor da sua natureza divina. O universo está esperando para surpreender você com sua abundância infinita. Você só precisa se tornar alguém que pode receber essa abundância com o coração puro, a mente clara e a alma grata. Sua transformação começa agora. Sua nova realidade está sendo gestada neste momento. Confie no processo, mantenha a fé, sustente a vibração elevada que despertou em você através destas revelações.
O melhor da sua vida ainda está por vir, e você agora tem as chaves energéticas para atrair e sustentar essa abundância de forma consciente e responsável. Vai em paz, vai em poder, vai em propósito. O cosmos caminha contigo.